já vou começar falando sobre aquela confusãozinha que deu na atividade, tá bom? Depois eu explico para vocês. Oi, Maria. Hello, Maria. Hello, Beatriz. I'm good, Beatriz. Thank you. I'm good. Sim, pessoal, pronto, né? Vamos colocar na chamada enquanto eu vou explicando, tá certo? Não sei se vocês perceberam. Oi, olá, Cecília. Isso, Jorge Lopes, Cecília. Vocês vão colocando aí, tá bom? Eu tinha pedido a atividade para vocês da página 67 na aula. Só que quando eu fui anotar, lá no Google Sala de Aula, eu coloquei na página 55. E a página 55 já tinha sido feita. Então, deu uma confusão. Eu só fui perceber, só para vocês terem uma ideia. Porque me avisaram. Foi até a Raíssa que me avisou que não entendeu porque eu tinha colocado a página 55, sendo que ela já estava feita. Até depois eu pedi desculpa, né, que eu errei. Caso eu errei lá o número e eu recoloquei o número, tá? Mas eu já coloquei hoje de manhã, eu só consegui consertar hoje de manhã. Por isso que eu digo assim, se você não conseguiu fazer, não deu tempo de fazer, depois que eu consertei, cara, tá tudo bem, tá bom? É tanto que você pode até me enviar atrasado, porque nesse caso, tipo, eu tenho que reconhecer, a falha foi minha, tá certo? E se não tivesse me avisado, eu só ia saber na hora da aula. Só pra vocês terem uma ideia. Que eu confundi, sabe com quem? Com a do sexto. Eu coloquei a página do sexto na sala do sétimo. Então é isso, pessoal. Desculpa, tá, para vocês que não entenderam por que eu troquei a página. Não, nem eu entendi. Eu acabei colocando, troquei e acabei colocando a página trocada, tá? Mas nada não, tá? A gente corrige aqui. Quem não fez, faz. E quem quiser mandar atrasado também pode mandar atrasado. Não tem problema nenhum. Pois vamos lá. Ah, sim. E depois que a gente fizer a correção, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas, tá bom? São coisas mais gerais, tá? São coisas sobre o que a gente vai fazer depois que a gente acabar o livro, tá? Porque não sei se vocês perceberam. O andamento do livro, ele tá muito rápido, tá? É tanto que se a gente continuar nesse ritmo, isso é normal, eu acho. É capaz de a gente terminar um livro em outubro. Coisa que para mim não tem problema, mas porque é o seguinte. Não sei se vocês perceberam, tá? Isso é impressão, vocês me confirmam se vocês perceberam isso. Como nesse modelo, né, EAD, o único material que a gente compartilha é o livro. Então é por isso que a gente está usando tanto livro, só livro, só livro, só livro, que a gente está meio que comendo o livro muito rápido. E vocês perceberam, inclusive isso não é só, eu acredito que isso acontece em outras disciplinas também. O que era natural, era até meio que previsível, né? Se a gente está usando só o livro, ele vai acabar mais rápido, tá certo? Aí algumas pessoas podem perguntar, meu Deus, professor, o que a gente vai fazer se a gente acabar o livro? Para onde é que a gente vai? E ao final da aula, eu vou lançar para vocês algumas propostas, tá bom? Claro que o livro não vai acabar daqui para a próxima semana, mas ele vai terminar antes do final do ano, tá? Posso estou... Pode, Walter. Show, tá? Então, sem nenhum problema. Se já tiver colocado a chamada, tudo certo. Certo? Então, pronto. Aí eu vou conversar com vocês sobre algumas coisas que a gente vai fazer assim que a gente terminar o livro, tá bom? Algumas são ideias, outras vai ter que amadurecer um pouquinho, tá certo? Eu vou querer muito saber da opinião de vocês, tá? Pra gente chegar lá e a gente conduzir bem esse período. E outra coisa que eu ia falar era especificamente sobre as aulas, algumas coisas das aulas, certo? Mas eu vou deixar para o final também, tá? Eu vou tentar abrir um tempinho para que a gente possa conversar sobre esses pontos, tá? Mas por enquanto a gente vai para a correção mesmo. Lá da página, agora sim, página 67. Deixa eu colocar aqui. Tá, e a página 67 era sobre o tópico de suplemento do capítulo, que era sobre dar direções, tá? Eu vou até apresentar uma tela, porque eu quero escrever também algumas coisas, tá certo? Então, a gente vai corrigindo e eu vou escrevendo para todo mundo ver. Aí vocês me confirmam se vocês estão vendo a tela direitinho. Sim, pronto, show. Pronto, vamos lá, tá? A gente já fez, tá? A gente precisava dar uma direção de como se você estivesse nesse pontinho laranja até chegar no cinema. Tá? Aqui a gente trabalhou com direções, digamos, com direções mais, com descrições mais secas, tipo, vai em frente, vira à esquerda, vira à direita. Hoje eu vou tentar comentar como é que você diria assim, ó, vira à esquerda na rua tal.
tá? Eu vou falar isso aqui depois que a gente corrigir. A gente vai tentar, tipo, aumentar a resposta e deixar ela mais detalhada. Vocês vão ver que é relativamente fácil, tá bom? Mas, no geral, eu queria que você desse só os comandos principais mesmo. A B, a gente começou fazendo, mas a gente não terminou, pelo que eu lembro, tá? Então, a gente vai para B. A B diz assim, where is the factory? Ou seja, onde está a fábrica? E aí, primeiro vocês, quais foram as direções que vocês colocaram para a gente ir até a fábrica? Quais comandos vocês dariam para alguém? Pronto, go straight ahead, certo? Depois, go straight ahead and turn right. Duas descrições, né? Isso, e depois vira à direita. Vai em frente e depois vira à direita. Go straight ahead, turn to the first corner and go straight. Ó, a Maria já acrescentou. E vire, né, digamos, a primeira esquina, porque corner é esquina, né? And go straight. E vai reto. Pronto. Esse tipo de descrição que eu vou tentar detalhar aqui também pode ser que ele ajude a gente. Mas olha, boas descrições, as duas. Se eu fosse dar uma descrição mais detalhada, eu poderia dar uma dica para vocês. Toda vez que você quiser falar assim, ó, vire na rua tal, é só você usar a palavra on seguida do nome da rua. Por exemplo, oi, Igor, o que foi que você não entendeu, Igor? Atividade, as traduções dos comandos. Quais deles? Tu vai explicando que eu vou continuando aqui. Vamos pegar, por exemplo, as descrições. Ah, sim, eu vou falar agora, cara. Relaxa. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a descrição. A primeira descrição que a Raíssa e a Maria nos deram. Go straight ahead. Go straight ahead. Ou pode ser só go straight, né? Também existe essa possibilidade. Que é vai reto. Aí o segundo comando que a gente teria que dar é vire à direita. Por exemplo, a gente colocou turn right e a Maria colocou turn right the first corner. Vire à direita na primeira esquina. Se você quisesse, para especificar esse vire à direita com o nome da rua, tipo assim, vire à direita na rua tal, você faz o seguinte padrão, você coloca o vire à direita, né, turn right, aí logo em seguida é só você colocar on mais o nome da rua. Que a gente já estudou sobre essa questão de preposições de lugares, e a gente estudou que o on a gente usa para ruas. Então, se você quisesse acrescentar o nome da rua depois do comando, também estaria correto. Então, ficaria assim, se você for olhar nesse mapa, né, quando a gente vira à direita, qual é a rua que a gente toma? Tem os nomezinhos. Qual é o nome da rua? É a rua Green Street, é o nome da rua. É a rua verde. Green Street. Sim. Então, eu poderia dizer, go ahead, turn right on Green Street. Vai reto e vire na rua verde. Aí sim você continua e chega lá na fábrica. Então vocês entenderam que você pode, se você quiser, colocar on mais o nome da rua. Só para deixar ela com mais sentido. Se eu quisesse fazer isso nessa primeira descrição, eu poderia também. Que, por exemplo, você olha qual é a rua que você tem que seguir reto. É a rua Bond Street, é o nome da rua. Então, se eu quisesse, eu poderia dizer assim, ó, go straight ahead on Bond Street. Certo? É só para detalhar mais a informação. Agora a questão da esquina. Tanto que nem está aqui no vocabulário, mas é bom a gente citar. Esquina em inglês é corner, tá? Só assim. Era uma opção. Você poderia colocar, se você quisesse, não era obrigado, mas você também poderia descrever como a Maria fez. Você poderia colocar turn right on the first corner. Vire à direita na primeira esquina. Groove Struth. Nossa, cara. Boa pergunta. Boa pergunta. Struth, eu não faço a menor ideia do que seria Struth. De novo, se for de jogo, desiste, cara. Desiste, Igor. Tô por fora dessa. Mas vamos lá. Vocês entenderam como é que funciona, né? Se a gente quiser detalhar mais a descrição. Tudo certo? Até aqui. Pronto. Vamos lá. A C, vamos colocar C. Na C, não, Pablo. Não. Vamos lá, explicar de novo, tá? Você lembra dos comandos que a gente estava usando? A gente estava que a gente estava usando, por exemplo, vira à direita, vira à esquerda, nessa lista, vou até copiar aqui embaixo. Por exemplo, vira à direita, a gente viu que era turn right. Por exemplo, vira à esquerda, a gente viu que era turn left. Eu só quis explicando para você ser mais específico. Por exemplo, vire à direita na rua tal, ou então vire à esquerda na rua tal.
Você só precisa acrescentar on mais o nome da rua. Assim, mais nome da rua. É isso que a gente acabou de fazer, Pablo. A gente pegou o comando de vire à direita e a gente disse, olha, vire à direita na rua tal. No caso, vou colocar o sinal de mais aqui, ó. Foi no caso, nessa descrição da B. A gente colocou assim, ó, go straight ahead, que quer dizer vai em frente. A gente colocou assim, ó, turn right, que é vire à direita, on the green street. Se você for olhar no mapa das direções para ir para a fábrica, a gente vira direito numa rua chamada Green Street, tá certo? Aqui a gente só está acrescentando o nome da rua depois do comando. Entendeu, Pablo? No caso, não era nem obrigatório. Você simplesmente só precisava das direções. Para a direita, para a esquerda, aqui eu estou deixando mais específico. Entendeu? Então é só isso mesmo. Não tem nada de grande novidade. É só sendo específico, tá certo? Sim, eu vou dar uma conferida, porque como o prazo era até hoje, então ainda está na tolerância essa quarta-feira. Então, a última vez que eu vi as atividades que eu recebi foi ontem. Ou foi antes de ontem, tá? Então, quem enviou hoje ou enviou ontem à noite, eu ainda não vi. Tá, Isabela? Então, se o seu tiver sido enviado nesse período, eu não vi ainda. Porque no caso é até hoje, tá? Então, eu vou tentar ser tolerante até o final do dia. Qualquer um que enviar até o final do dia, eu vou contar. Certo? Então, vamos para C, né? A C diz o seguinte. C fala, how do I get to the Italian restaurant? Ou seja, como eu chego no restaurante italiano. Então, vamos lá. Quais são os comandos que vocês deram? A Maria, deixa eu ver. Maria, go straight ahead. Muito bem, você vai reto. Depois, o que é que você faz? Vira à direita. Turn right. Os mesmos comandos, basicamente, né? Go straight ahead, turn right, and go straight ahead on King's Road. No caso, entendi. A Raíssa pegou um caminho diferente. Pronto, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar... Colocou igual da Raíssa. Vamos colocar assim. Vamos colocar um meio termo. Primeiro comando, ele é fácil porque é o go straight ahead. Que é vai em frente. Né? Go straight ahead. Esse aqui todo mundo colocou. A diferença é que a Raíssa, ela tomou o caminho por cima. Ela pegou ali a rua de cima, né, que era a King's Road, e a Maria pegou a rua de baixo, que no caso seria a Green Street. A gente pode botar os dois, tá? Mas eu vou colocar o seguinte, a primeira resposta eu vou colocar baseado no da Maria, que foi a primeira que colocou. Primeiro comando vai em frente, segundo comando vira à direita, turn right, inclusive é na mesma rua da resposta anterior, então a gente pode até colocar turn right on, aí você coloca o nome da rua, Green Street. Só que o detalhe é que o restaurante ele está do seu lado esquerdo. Vamos supor que tu está num carro, né? Tu entrou aqui na rua Green Street e o restaurante ela está do teu lado esquerdo. Você pode colocar o seguinte, ó, on your left, tá? Na sua esquerda. Inclusive vou até colocar aqui embaixo como anotação, que é uma boa. On your left quer dizer na sua esquerda, e on your right quer dizer na sua direita. Na sua direita. Só para diferenciar, porque no caso, na descrição anterior, a gente foi até a fábrica, né? E a fábrica era na sua direita. Então, eu poderia até colocar aqui, para ser mais específico, lá na questão de cima, eu poderia colocar assim, on your right, na sua direita. De uma forma mais resumida. E aqui embaixo, on your left, ou seja, na sua esquerda. Certo? Então, isso aqui foi baseado no da Maria, que foi o caminho mais curto. Agora, se eu fosse escrever como a Raíssa fez, eu vou até colocar a letra C aqui também. Você pega na rua de cima, você tem várias opções, tá? Porque como o caminho é mais longe, esse domingo estará disponível? O documento estará sim, eu posso sim. Eu posso separar as anotações. Posso sim. Pronto, da Raíssa, ela pegou outro caminho. Ela foi pela rua de cima. No caso, ela cortou duas vezes, né? Ela foi reto, virou à direita e foi reto na rua Kings Road. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer o seguinte. Primeiro, o comando está igual, né? Go straight ahead. Vai em frente. Se você está passando, Raíssa, por esse círculo, só uma pergunta para você. Você quis descrever passando por esse giradouro ou não? Não, assim, você pegou essa rua do meio.
Pronto, no caso, cruzando ali perto do shop, não é verdade? Pronto, pronto. Então você vai reto, você vira à direita. Na mesma rua, a gente pode colocar na mesma rua, né? Turn right on, a gente coloca o nome da rua, que no caso é a nossa Green Street. Quando você vira à esquerda, você está na Green Street, você meio que está virando a esquerda. Desculpa, quando você vira à direita e entra na Green Street, você, quando vai entrar nesse becozinho, você está virando agora a sua esquerda. Então você pode colocar vírgula e acrescentar. Turn left, ou seja, vire à esquerda. Como você está virando à esquerda no shopping, e o shopping é um ponto específico na cidade, você pode colocar on shop. Você está virando à esquerda no shopping. Então, vira à esquerda no shopping, vai reto, go ahead de novo, vai reto, ou go straight ahead, não vou colocar todo. Go straight ahead, vai reto, e depois vira à direita na Kings Road. Eu vou até colocar aqui, ó, turn right on Kings Road. Eu colocaria assim, Raíssa. Não que a sua esteja errada, mas eu colocaria especificamente esse ponto aqui, ó. Você virar à esquerda no shopping, certo? Eu colocaria essa descrição, porque está sendo muito específica. Você está virando na esquina do shopping. Então, para ser bem específico, eu colocaria isso aqui. Dá a mesma coisa, você vai chegar lá do mesmo jeito, só que a resposta ela ficou maior, né? Ela ficou um pouco grande. Mas você, pessoal, você pode colocar as duas opções, tá? As duas estão corretas. Tanto a da Raíssa quanto a da Maria. Inclusive, eu poderia até dar outra dica para vocês. Quando você está acrescentando tipo, várias informações, vou até colocar aqui embaixo, né? Vou colocar assim. Você pode usar, se você quiser, a palavra them, que quer dizer então. É opcional, tá certo? Sabe quando você está dando vários comandos? Aí você vai dizer, olha, depois você faz isso, depois aquilo, esse depois. Pode ser a palavra them. Então eu poderia pegar essa palavra e ir colocando no meio de cada comando. Ficaria assim, ó. Go straight ahead, vai reto. Then, então, sim, então, vire à direita, na rua Green Street, aqui. Aí, para não ficar repetitivo, vira à esquerda no shopping. Pode até colocar então aqui de novo. Then, então, vai reto. Depois, eu poderia colocar a palavra depois, que é a palavra after. Depois, vire à direita na rua. São dicas, tá bom? Para você não repetir palavras, se você quiser, você pode usar essas duas palavras aqui, ó. Then, que quer dizer então, e after, que quer dizer depois. Sabe que você está dando comandos? Então, você está dando um comando depois do outro. Em vez de usar vírgula, você pode usar essas palavras. De novo, pessoal, é opcional, tá bom? É só para ser específico mesmo, é só para variar o vocabulário, mas meio que tanto faz, certo? Mas pronto, sobre a CEI, pessoal, alguma dúvida? Todo mundo conseguiu fazer direitinho? Todo mundo entendeu como foi que a gente colocou essas descrições? Sim, né? Tudo bem. A gente vai para D, né? A D diz o seguinte: Where is the post office? Ou seja, onde é o Correios? Onde fica o Correios? Vamos ver as descrições de vocês. A Maria colocou assim, ó, go straight ahead, beleza. Turn right, ou seja, vira à direita. A direita, vira à direita. Tem certeza que é a direita, Maria? Porque no caso a gente está falando do post office. Eu acho que não é a direita. Pronto, vamos colocando aos pouquinhos, tá certo? Vamos lá. Vamos começar pelos comandos que estão corretos. O primeiro comando, ele tá ok, que é o vai em frente, né? Go straight ahead. Sim. Go straight ahead. Se a gente for olhar no mapa, o Correios, que é o post office, ele tá à esquerda, na verdade. Ele não é à direita, ele tá à esquerda. Só que ele tá à esquerda, se você parar para pensar, ele tá à esquerda dentro desse giradouro. Né? Até vou colocar aqui, aparecendo para vocês, que também tá no livro, tá bom? Esse vocabulário, então não é novidade. Ele tá na página 67, tem um tópicozinho laranja com vocabulário de trânsito. Aí tem a palavra roundabout, que quer dizer girador. Porque esse negócio aí circular, que tem várias saídas, tá? A gente chama de giradouro. Vamos colocar o seguinte, vamos dizer a seguinte descrição. Você segue reto, entra no giradouro, você vai pro giradouro, né?
e depois você vira à esquerda na rua Kings Road, na rua lá em cima. Aí depois você vira à esquerda de novo, na faixa, ou então você vira à esquerda no teatro e chega no Correios. Deixa eu ver, Raíssa. And go past e passa pelo teatro. Tá, de certa forma tá, mas a gente tem um problema aí no meio. O problema é esse giradouro. Ele tá no meio. Vamos tentar passar por ele, vamos tentar descrever você entrando nele. Vamos fazer aos pouquinhos. Primeiro comando vai reto, vai para o giradouro, vamos colocar assim, ó, vai go to roundabout, que é vai para o giradouro. Deixa eu ver, Maria. Caso segue em frente, vira à esquerda, na verdade, né, na faixa de pedestres e continue até o destino. Tá certo, Maria, pode ser. Só colocar vira à esquerda. Mas tá certo. Eu vou colocar aqui o giradouro, porque ele tá no meio do mapa e eu vou tentar não passar por cima dele. Então a gente poderia dizer o seguinte: você vai reto, vai pro giradouro, e depois você vira à esquerda. Vamos virar à esquerda naquela rua lá de cima, que no caso é a rua Kings Road. Aí você coloca, né, vírgula, turn left, né, vira à esquerda, na rua King Road. Lembra, colocar on e o nome da rua. Kings Road. Bom, depois que eu faz isso, você entrou na Kings Road, você pode de novo virar à esquerda. Então, no caso é descendo, né? Mas você vira à esquerda e vai reto. Então, eu posso colocar turn. Vamos colocar a palavra then, pode ser também, para variar o vocabulário, né? Then, turn left e vai reto. E go straight ahead. E vai reto. Poderia ser assim também, tá? Eu estou literalmente dizendo o seguinte. Você vai reto, você vai para o giradouro. No giradouro, né? Você vira à esquerda na rua Kings Road, que é essa rua de cima. Então, né, que essa palavra then significa então. Então, você vira à esquerda e vai reto. Pronto, pode ser. Pode ser, Maria, ou Raíssa. Tá certo também. São várias descrições possíveis, tá certo? Contanto que você diga para a pessoa o lugar certo, tá tranquilo, tá? Então vamos lá. Pessoal, foi difícil, o que vocês acharam? Dar descrições para vocês. Foi complicado? Se no caso é porque você tem várias opções. Então pode ser mais ou menos dependendo da quantidade de rua que tu quer pegar. Se for muita rua, isso vai ficar grande. Ainda mais se você for pegar ruas de cima e dobrar não sei aonde. Quando é mais pertinho, é mais fácil, tá? Mas assim, para a gente ser específico, uma coisa legal que eu deixo aqui de recomendação para vocês, que está além do livro. Porque aqui o livro ele não fala exatamente sobre virar nas ruas especificamente. Mas para você ser específico, sempre adicione essas descrições aqui, ó. Coloque on e o nome da rua, para tipo não deixar dúvida em que parte você está girando, ou em que parte você está virando à esquerda, ou em que parte você está virando à direita, que deixa a situação mais específica. Porque senão fica muito assim, ó, vira à esquerda, vira à direita, à esquerda, depois à direita, aí é tanto direita e esquerda que você às vezes até esquece onde é que você está. Então quando você começa a adicionar informações, fica melhor, certo? Então vamos lá. Eu gostei também, Maria, eu gosto desse conteúdo, de dar direções. Mas vamos lá. Aqui a gente poderia fazer, tem até uma atividadezinha no final do livro de vocês, tá certo? Que tem a ver, de novo, em dar direções, mas a gente chega lá. Vamos fazer a 2 aqui em sala, tá bom? 2 também é bem simples, vamos fazer junto. A 2 diz o seguinte: complete the gaps with the words from the box. Ou seja, complete as lacunas, vamos dizer assim, com as palavras na caixa. De novo, são palavras de direções. A gente vai ver qual que faz mais sentido. Só que antes de fazer, a gente vai dar uma olhadinha nesse tópico amarelo, que você está vendo que está escrito Keep in Mind. Eu vou até colocar aqui no chat. Que ele está dando umas dicas pra gente. Vocês estão vendo esse tópico, Keep in Mind? Vou editar também. Esse aqui, ó. Pronto, o Paulo Vitor está embaixo. Na página 67, tem uma caixinha
com escrito Keep in Mind de amarelo. Tá vendo agora? Ah, pronto. Pronto, aqui ele deu pra gente só alguns termos de trânsito, e esses termos, eles vão aparecer nessa questão 2. Tá? São mais termos de trânsito pra gente. Eu poderia até acrescentar um depois daí. No caso, a gente tem o roundabout, que a gente já usou bastante, que é giradouro. A gente tem fork, que seria uma bifurcação. Alguém sabe o que é uma bifurcação? Você tem ideia do que é isso? Para quem manja de trânsito, o que seria uma bifurcação? Nem ideia. É um caminho que se divide em dois, tá? É um caminho, tipo assim, eu vou até tirar da tela, vou interromper a apresentação. É tipo isso aqui, ó. É um caminho que faz assim, ó. Que faz tipo um V. Sabe, tem um caminho reto, aí do nada ele se quebra em dois. Pronto, é só isso. Essa quebra do mesmo caminho em dois chama de bifurcação. É tanto que vem de bi que vem de dois. Então é um caminho que tá assim e ele se quebra em dois. Ele fica tipo um V, assim. Pronto, isso é uma bifurcação, tá bom? Tipo um V não, fica tipo um Y. Ele vem e se quebra. Sempre na diagonal. Pronto, isso é uma bifurcação, tá bom? A gente tem aqui traffic lights, que seria o semáforo. Inclusive tem outra palavra para semáforo. Caso eu já tinha visto outra palavra. Mais comum é essa mesmo, mas eu já vi outra palavra para semáforo. A gente tem outskirts, que são arredores. Traffic jam, que é engarrafamento. A gente poderia acrescentar um que até a Maria colocou, que é esse daqui, ó. É faixa de pedestres. Assim, ó. Cross walk. Pronto, assim. Você pode até acrescentar, você pode uma anotaçãozinha, você escreve embaixo. Porque faixa de pedestre também funciona quando você está dando uma descrição. Você pode usar uma faixa, né, para facilitar na comunicação. Então, eu coloquei faixa de pedestres. Pronto, então agora sim, vamos completar, né, esse texto. A primeira diz o seguinte: go, tracinho, on. Esse daqui é a mesma coisa de go straight. Eu lembro que eu até falei isso aqui. Trapdoor. Se for com dois R's, dois O's, vai ser uma porta, uma armadilha na porta. Uma porta armadilha, uma coisa assim. Que trap é armadilha. Só que door tem que ser com dois O's, o Igor. Tem que ser com dois O's. Tá? Então a gente começa com go, a gente tem um tracinho, e a gente tem on. Pronto, pois é isso. É uma porta armadilha. Aqui, pessoal, vai ser straight. Vai ser uma coisa nova para vocês. A gente pode, em vez de falar straight ahead, também pode falar straight on. O livro não colocou isso, né? Olha aí que safado esse livro. Mas eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Go straight ahead é a mesma coisa de go straight on. Assim, ó. É a mesma coisa. É engraçado, ele coloca umas questões, ele não explica nada, ele só joga para você, né? Interessante. Seria assim, ó, pessoal. É a mesma coisa, tá bom? Go straight ahead e go straight on é a mesma coisa, tá certo? É a mesma descrição, quer dizer a mesma coisa. Se eu não me engano, é uma variação britânica. A menos que o livro tenha essa observação. Mas no caso é a mesma coisa, tá bom? Go straight ahead e go straight on. Então por isso que na letra A vai ficar straight mesmo. A letra B tem um tracinho. The traffic lights. Aqui a intenção é dizer o seguinte: passe pelo semáforo. Então que palavra a gente usaria para dizer passe pelo semáforo? Das que estão em cima, né? Take. Boa, porque take é mais o tome. Tipo, take left, toma a esquerda. Take right, toma a direita. Ficaria estranho eu dizer assim, ó, tome o semáforo. Então acho que o take não encaixa. Ou é past, ou é on, ou é at, ou é go. Um desses aí. De novo, passe pelo semáforo. On. Não. Não seria. Vamos colocar, tá bom? Vai ser past, tá bom? Que é passe. Passe pelo semáforo. Isso. No caso, no livro, nessa caixinha, tá past, no passado, Raíssa. Então vai ser past mesmo. Passe no semáforo. Pronto, Raíssa, boa, sai não. É isso, esse é o nome do semáforo, outro nome. Que além de traffic lights, ele pode ser chamado de sign.
Tô dizendo, essa menina é o Google. Incrível. Vamos lá, vamos para a letra C. Então a gente já pode descartar, né? Vamos riscar straight, que já foi. Vamos riscar past, que já foi também. A gente vai agora para a letra C, que diz assim, ó. It's the building next to the library, alguma coisa the left. A intenção é dizer o seguinte, é uma construção próxima à biblioteca à esquerda. O que seria? Inclusive, até comentei na atividade. Eu falei isso rapidamente. O que seria na esquerda? Como é que a gente usaria? Ou é take, ou é on, ou é at, ou é go. Não, Pablo. Quero também desconheço. Tem a ver com trans, alguma coisa assim? Não conheço, Pablo. E aí, o que vocês acham? Esse na sua esquerda, como é que a gente falaria? Vou até apresentar a tela de novo, que eu coloquei isso aqui na tela. É porque eu tirei, eu não devia ter tirado. Ó, vocês estão vendo, né? Isso, Raíssa, a gente usa on, tá? Esse on a gente usa para falar da direita na sua esquerda, né? On your left, na sua esquerda. On your right, na sua direita, tá? Então, para falar de direita e esquerda, a gente usa a palavra on antes. Então, nessa descrição da letra C, vai ser on, porque a intenção é dizer o seguinte, né? Que tem uma construção próximo da livraria à esquerda, ou seja, na esquerda. Então, a gente vai completar com on, tá? Que é na esquerda. Deixa eu colocar aqui. Vai ser on, tá? Para ficar on the left, na esquerda. A D, vamos tentar fazer a D. Descarta o on como assim? Mas tem um on, oh, Raíssa. É o on mesmo. Isso, sim, descartar para tu riscar ele, sim. A gente já usou ele, então pode descartar o on. Pronto, pode descartar sim. Vamos lá, vamos para a letra D. Alguma coisa, the roundabout, turn left. Que no caso a intenção é dizer o seguinte, tome o giradouro e vire à esquerda. Qual seria dessas palavras que a gente traduz como tome? Falei na primeira aula sobre direções. Qual dessas? Quem lembra? Pronto, poderia ser. Bem que estaria certo também. Aqui a gente tem duas possibilidades de resposta. Porque go, the roundabout, vai para o giradouro. Se eu quisesse, eu poderia falar tome o giradouro também. Eu vou colocar duas respostas, porque as duas estão corretas, tá? Não sei porque que o livro colocou só duas palavras, mas você pode colocar tanto go como take. As duas. Que no caso era assim, Raíssa. A frase diz o seguinte: tome ou vá para o giradouro e vire à esquerda, tá? Essa questão do giradouro, você pode usar duas palavras. Você pode usar tanto go como take. As duas. Dá para usar as duas, na verdade. Então você pode... Aí complica, né? Porque se a gente for colocar um dos dois, a gente vai ter que riscar o outro. Então vamos fazer o seguinte. Coloque qualquer um dos dois, ou então coloque uma observação e diga que pode ser os dois. Então vamos considerar que a gente pode usar mais de um. Porque realmente dá tanto para falar go, the roundabout, como também dá para falar take, the roundabout. Tá na mesma coisa. A letra E diz o seguinte. Então, alguma coisa, the first left on the green street. Ou seja, então, vá, ou tome, no caso, a primeira, à esquerda, na rua Green Street. A gente pode completar também com duas palavras. A letra E tanto pode ser go, como pode ser take. Só que os dois. O go tem um sentido de vá, que é o verbo ir, né? Então eu poderia dizer assim, vá a primeira à esquerda e entre a esquerda na rua Green Street. Eu poderia também pegar a palavra take, que take é tome. Então é a mesma coisa. Tome a primeira à esquerda na rua Green Street.
Dá na mesma coisa também. Então, tá vendo como deu confusão? Porque essas duas opções, é tanto a D como a E, dá para ser tanto go como take. Então, dá para ser as duas opções. Dá para colocar as duas. Bom, vamos para a última, né? A última é a F. Seria go alguma coisa, the traffic lights and take the turn right on the King's Road. Aqui sobrou. Então, você vá no semáforo, aí depois continua a descrição, né? E tome a direita e blá, blá, blá. Aqui sobrou, tá? Pronto. A única confusão mesmo foi na D e na E, que tem duas respostas. Realmente não ajudou muito nesse caso. Mas, no geral, pessoal, foi tudo bem para vocês? Vocês entenderam? Por que a gente escolheu essas opções? Alguma dúvida, algum problema? Ou tá tranquilo? Pulei uma. Tem certeza? Qual foi, Raíssa? Se tu disser, eu coloco de novo. A C. Não, a C eu coloquei. A C é on, tá bom? A C é on. Que no caso era para você virar à esquerda. It's building, quer dizer, há uma construção próximo da biblioteca na esquerda. Esse on the left é na esquerda. Então já tinha colocado. Pronto, mas os demais, tudo ok, né? Até aí, tudo certo? A gente tem 2 minutos. Eu disse que queria conversar com vocês. E é verdade, é bem rápido. Até questão de opinião, tá bom? Opinião de vocês. Porque é o seguinte, eu tava pensando esses dias em relação não só às aulas, mas também às atividades, se não tava tendo, como é que tava para vocês. Porque assim, uma coisa sou eu aqui do meu lado, como professor, e outra coisa é vocês como alunos desse lado aí. Eu queria saber de vocês, uma coisa que eu me preocupo é em deixar as aulas cansativas e a aula ficar pesada. Aí eu queria perguntar para vocês, de todas as maneiras de a gente dar aula, para vocês, qual seria a melhor? Usando o chat para explicar, usando um slide já todo preenchido, ou usando esses arquivos que nem eu estou usando agora, que são semi-preenchidos, que eu vou preenchendo aos pouquinhos com vocês. Qual seria a opinião de vocês? Qual que vocês acham melhor? Slide, beleza, mas o slide já todo preenchido, ou aquele que a gente vai fazendo aos pouquinhos? No caso, o slide já todo feito. Arquivo semi-preenchido. Slide preenchido. O João Mariano aos poucos. Tá dividido. Porque assim, eu fiz esse mesmo teste em outras turmas, tá? Tem turmas que odeiam o slide já preenchido, porque elas acham muito chato, porque já tá tudo na tela, eles acham muito, até usar a expressão morgado, acham uma coisa muito entediante, deixar todo preenchido. Aí alguns disseram que preferiam ele semi-preenchido e a gente ir preenchendo durante a aula, com as observações de vocês, com o que vocês colocavam no chat, e por aí ia. Outras já acharam que não, que o arquivo semi-preenchido, aos pouquinhos, era melhor. Pronto, a gente tem duas opiniões totalmente diferentes. A gente poderia fazer o seguinte: é para nos é bom esse retorno para saber como é que é o melhor para vocês. A gente poderia ir alternando. Porque eu usava o slide todo preenchido no começo. Não sei se vocês lembram. Eu já pegava o slide todo preenchido. Com o tempo, com a necessidade de converter os arquivos e compartilhar, eu comecei a usar esses documentos em branco, em que a gente vai escrevendo aos pouquinhos. Que eu acho, na minha opinião, ficava mais fácil de converter depois. Ficava mais prático. Entendeu? Aí eu acabei abandonando o slide e eu não sei se isso para algumas pessoas foi bom ou ruim. É por isso que eu queria saber de vocês. A gente pode fazer o seguinte: a gente poderia alternar algumas aulas, eu trazer o slide já preenchido, e outras ele deixar ele semi-preenchido para ir fazendo aos pouquinhos conforme as dúvidas forem surgindo. Aí no final a gente salva o arquivo como anotações da aula. Enfim, questão de opinião. Tá? A próxima aula pode ser que eu vou fazer uma enquetezinha para vocês, tá bom? Para ver assim, mais ou menos como é que a sala se divide, tá? Mas já deu a hora, eu tô até tomando horário do professor. Pessoal, tchau, tá bom? Até a próxima semana, no caso. Bye, bye.